Obrigado, presidente. Eu estive numa agenda com o presidente da República, então eu tive que me ausentar, mas estava inscrita e peço um minuto da paciência. Quero cumprimentar, então, o ministro de Defesa, general Paulo Sérgio, quero cumprimentar o almirante Garnier, comandante da Marinha, cumprimentar aqui o general Freire Gomes, comandante do Exército, cumprimentar também o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Muito obrigado por vocês virem aqui esclarecer na CREDEM todos esses pontos sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas do Brasil, elas são forças do Estado, não são forças de governo. As Forças Armadas já foram muito ultrajadas e humilhadas em governos anteriores, mas nós vemos que agora o atual governo do presidente Bolsonaro, até por seu histórico, né, de pertencer a uma das forças, tem valorizado e gradualmente tem feito esforços para a maior valorização, a valorização cada vez maior. E eu vejo que para que a gente tenha uma estatura elevada das nossas Forças Armadas, condizente com o tamanho do território nacional, nós precisamos valorizar as Forças Armadas. E essa valorização, ela passa por tirar as amarras do orçamento que a gente tem hoje, que limitam os investimentos. Porque além do material humano, que são 350 mil servidores, né, das 3 Forças Armadas, nós precisamos também de instrumentos condizentes para que possam operar, né, para fazer a segurança e a defesa nacional, né, e assegurar a nossa soberania nacional e a defesa do território marítimo, aéreo e terrestre, né. Então, fiquei encantada aqui com os projetos estratégicos que eu pude ver, né? Na aeronáutica nós temos, então, a aquisição de aeronaves e satélites. No Exército nós temos, então, a aquisição dos blindados e da defesa cibernética como foco, né? E na Marinha nós temos vários planos, né? Dentre eles as fragatas, né? Que eu tive a honra de acompanhar o almirante Garnier lá em Itajaí, lá no meu estado de Santa Catarina. Mais um minutinho, presidente, por gentileza. E nós tivemos agora, faz 2 semanas, em Santa Catarina, onde tem um projeto fantástico de investimento de 9 bilhões de reais para a construção de 4 navios, 4 fragatas, cuja a movimentação econômica vai ser pujante para o meu estado em particular, mas isso é um benefício para todo o Brasil. Por quê? Porque nós temos a Amazônia Azul. E a Amazônia Azul, que é responsável por 95% do nosso petróleo, gás natural, 45% dos pescados, a gente tem que defender nosso território nacional também em toda a costa, né? Então é um projeto que eu tive particularmente mais proximidade, porque fui convidada, então fica aqui a indicativo, se quiserem me convidar para conhecer os outros projetos estratégicos, mas quero dizer para vocês que contem conosco, porque para sermos respeitados internacionalmente, nós precisamos ter poder bélico também, nós precisamos ter força, e para ter força nós precisamos de investimentos. Então, o deputado Luiz Felipe apresentou aqui uma PEC que pretende colocar 0,5% só para o plano estratégico, os planos estratégicos, sem estar no teto. Então, contem conosco para isso, porque para termos as Forças Armadas, que já são um orgulho da nação brasileira, forças de Estado, que nos orgulham, mas para darmos as condições para termos o asseguramento da defesa nacional e da nossa soberania, o parlamento vai ser parceiro. Acredito que a CREDEM nós temos maioria para sermos parceiros desses projetos que colocam, no mínimo, 2% do PIB para investimento nas nossas Forças Armadas. Por isso, contem com a gente nesse sentido. E nossos agradecimentos em nome de todo o povo brasileiro por todo o trabalho que os senhores vêm fazendo, em nome dos 3 comandantes aqui e do ministro, que dedicam as suas vidas para a defesa da nossa soberania, e inclusive para assegurar o Estado democrático do direito. Então contem conosco que nós somos parceiros, o Congresso Nacional é parceiro das Forças Armadas. Muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam. Ok, deputada Carolina Detoni. Parceiros também, né? Bem, já foram mais de 6 horas essa audiência. Então eu passo as considerações finais para o nosso ilustre ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para que possa fazer aquilo que achar pertinente nas suas considerações finais. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria corrigir uma falha, que eu não me referi ao deputado Sanderson, amigo, oficial da reserva, e nas minhas últimas respostas, um representante do líder do governo aqui. Eu queria fazer uma homenagem particular, me perdoe aí, a 3 deputados que estão aqui desde o início.
pastor Eurico, meu general Peternelli e o coronel Armando. Endurance, infantaria pura. Então, eu não poderia deixar de registrar os 3 deputados que estão aqui desde o início. Também a Caroline, que chegou depois de um compromisso e falou tão bem. E como a gente fica orgulhoso quando vê uma deputada, uma representante do povo, elogiar o nosso trabalho, reconhecer o que a gente faz em prol da defesa do nosso Brasil. Muito obrigado, deputada. E formalmente, porque aí me perdoa, eu vou ler minhas palavras finais, excelentíssimos senhores e senhoras deputados e deputadas, finalizando minha participação neste debate republicano na condição de ministro da Defesa. Ratifico a permanente disponibilidade dos militares das 3 Forças Armadas em colaborar para a construção de um país forte, livre, justo e solidário, que proporcione ao seu povo a segurança, a paz e o bem-estar que tanto almejamos. Uma nação soberana é aquela que garante a liberdade de seu povo para decidir seus destinos, pois soberania é liberdade. O nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, tem dedicado, comandante supremo das Forças Armadas, tem dedicado especial esforço para que a defesa nacional acompanhe a evolução da estatura de nosso país no concerto das nações, ao tempo em que promove o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida dos brasileiros, a despeito das adversidades que se apresentam na atualidade. O trabalho dos profissionais das armas é silente, porém se faz sentir em cada rincão deste vasto país, especialmente naquelas regiões onde muitas vezes a presença do Estado brasileiro se dá exclusivamente pelas instituições militares. O Ministério da Defesa, a Marinha, o Exército e a Força Aérea se empenham em manter elevado nível dissuasório e em ampliar a interação com a população brasileira, a qual servem e com a qual se identificam, uma vez que o militar não é ninguém mais do que o cidadão em armas. Realizamos ações de amparo ao cidadão diuturnamente, a bordo dos navios da Esperança, na distribuição de água potável à população que sofre com a estiagem, nas asas de nossas aeronaves, que transportam órgãos, tecidos, ajudando a salvar vidas, nas obras de infraestrutura, nas ações de defesa do nosso meio ambiente e nas diversas outras missões atribuídas aos soldados, marinheiros e aviadores. Chegando ao fim de minha participação nesta audiência, manifesto mais uma vez o meu respeito a esta Casa Legislativa e aos seus dignos integrantes, em especial às excelentíssimas senhoras deputadas e aos excelentíssimos senhores deputados da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, assim como a cada pessoa que nos acompanha remotamente. Gostaria de deixar por último um pensamento. O nosso país possui inestimáveis riquezas minerais e biológicas, mas também conta vastas áreas inabitadas, muitas delas foco de ambições inconfessáveis. O nosso povo é ordeiro e trabalhador, contudo jamais se deixou dominar por quem quer que fosse. Nós brasileiros merecemos a paz para que possamos alcançar e desfrutar cada vez mais de uma vida próspera e digna. Assim, confiante nas suas Forças Armadas, o Brasil não abre mão de defender o nosso patrimônio, bem como a gente brasileira. Quero agradecer muito à comissão, ao presidente, agora o deputado José Rocha, e dizer, fazendo minhas também as palavras dos 3 comandantes, em que a gente tem um ditado que juntos somos mais fortes, mas somos muito mais fortes se nós tivermos o apoio do povo brasileiro. Nós estamos terminando aqui uma audiência na Casa do Povo Brasileiro. Deputados e deputadas eleitos legalmente pelo povo brasileiro, mostrando o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e dizendo e solicitando, pedindo, às vezes rogando, para que possamos ter uma força armada mais capaz de defender a nossa pátria. Nós precisamos dos senhores
e das senhoras. Muito obrigado. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional agradece as presenças do Ministro de Estado da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e dos comandantes da Marinha, Almir Garnier Santos, esse bom baiano, do Exército, o General Marco Antônio Freire, da Aeronáutica, o ilustre Brigadeiro Batista Júnior. Também agradece a participação das senhoras e dos senhores deputados e de todos que acompanharam essa importante reunião. Agradecendo ao nosso secretário Sérgio Sampaio, fica convocada para a próxima